Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 82, onde Emmanuel traz como título Em Espírito. E o trecho que ele traz então em reflexão, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, se pelo Espírito a gente conseguir ultrapassar as obras da carne, nós viveremos então. É isso que Paulo vai dizer então na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo mental em que ainda pousa aos pés. Então, quem vive ali nas leis sublimes do Espírito, quem consegue viver acima do material, embora seja necessário ainda vivermos na esfera do material, como ele coloca aqui, muito importante se faz conseguir viver acima. Então, quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, ou seja, quem vive entendendo essa diferença, essa necessidade do material e do espiritual, respira em esferas diferentes do próprio campo material. Então, quem já vive um pouco mais espiritualizado, já vive ali, respira, já sente os ares dessa nova esfera, dessa esfera um pouco mais espiritual, um pouco mais leve, que nos conecta um pouco mais a Deus. Avançada compreensão assimila-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado, que não deve menosprezar. Então, quando nós entendemos a necessidade de valorizar as coisas espirituais, deixando um pouquinho, estar um pouquinho acima das coisas materiais, como diz Emmanuel aqui, nós vamos aprendendo a aproveitar a oportunidade valiosa da terra. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. E no trabalho bendito, no trabalho da seara do Cristo, nós entendemos ali que é uma grande oportunidade, é uma dádiva, é uma bênção poder ter trabalho, poder usar esse trabalho no bem, a fim de que nós possamos nos lapidar, a fim de que nós possamos crescer, entender, compreender, nos fazer melhor no caminho do bem. Na ignorância alheia, descobre preciosa possibilidade de serviço. E quando nós olhamos então ali, na ignorância alheia, na falta de compreensão de certos amigos, de certos irmãos, nós encontramos inclusive ali oportunidade de trabalho. É justamente nas ignorâncias, tanto dos outros como a nossa, que se encontra o trabalho, a oportunidade bendita de trabalhar, de reformular, de se apresentar. Então, possamos inclusive diante da incompreensão do outro, da ignorância do outro, agradecer ao alto a oportunidade de trabalhar essa ignorância. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Nas próprias estradas, muitas vezes esburacadas, nas próprias dificuldades ali, consegue entender que essas dificuldades do dia a dia é o que vai nos iluminar. É justamente os buracos da estrada, as curvas acentuadas da estrada que vai nos iluminar. Quando nós passamos então esses obstáculos, como nós começamos a olhar para os problemas com o coração, com o sentimento verdadeiro, nós vamos entender que esses problemas são as luzes do nosso caminho, são as luzes da nossa estrada. E cada probleminha que a gente passa é como se acendêssemos então uma luzinha. Quanto mais problemas nós enfrentamos, mais problemas nós conseguimos encarar de frente, superar, nós vamos acendendo então a luz da nossa estrada. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não sente se prender à posse. Então, nós entendemos a responsabilidade de caminhar no caminho do bem. Nós entendemos a necessidade de ajudar o irmão. E nós entendemos que isso não pertence nada a nós. Nós não somos o dono. Nós não vamos então receber a posse. Pelo contrário, entendemos que caminhamos numa coletividade. E quando fazemos o bem, também recebemos o bem. Porque não é meu, não é seu.
é nosso. Somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes. Estamos aqui em convivência, vivendo em sociedade, justamente para que juntos possamos caminhar, crescer, evoluir, aprendendo, ensinando, ora no ensinar, ora no aprender, nessa troca constante. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio, ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Então, é importante o servir sem escravizar. Então, a gente serve, a gente trabalha, a gente oferece a ajuda, a gente serve ao Cristo, mas sem nos escravizar, porque é preciso continuar vivendo. Porque se a gente se escraviza a uma situação, nós não vivemos o outro, não vivemos o resto. Então, é preciso estar aberto para viver a vida em diversas oportunidades. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento, pertencem ao eterno doador. Nós então nos preocupamos em plantar, em semear. É importante estarmos então com um pensamento mais livre da matéria e sairmos a semear. É importante o semear, mas mais importante do que o semear é entender que nós não somos donos de nada do que nós vamos colher. Tanto bom quanto ruim, nós não somos os donos. Se for ruim a nossa plantação, nós teremos que arcar com ela. E se for bom, pertence ao Criador. Que nós estamos aqui, como disse agora, em comunidade, aprendendo junto, caminhando, mas tudo, inclusive nós, pertencemos a Deus. Usufrutuários dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Então nós somos usuários, usufrutuários. Vamos usufruir das coisas que Deus nos entrega, vamos usufruir das oportunidades que Deus nos dá. Mas, como Ele mesmo coloca, os tesouros que nós vamos ganhar, os frutos, serão semeados no nosso coração, nos nossos sentimentos, vamos nos refinando, vamos nos libertando da matéria. Como é importante olhar o caminho do Cristo, o amor do Pai, entendendo que precisamos cada vez mais plantar e que colheremos aquilo que plantamos. Se plantamos com amor, colheremos com amor. E essa colheita acontece no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa compreensão perante a vida. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Bem-aventurado é aquele que vive a sua vida entendendo que é um espírito imortal, que não faz parte dessa encarnação, mas faz parte de uma construção que está sendo feita através das reencarnações. Para esse que entende que somos espíritos, que somos imortais, então que nós não precisamos ter posse, porque em nova experiência teremos que plantar, mas talvez não colheremos. Para esse, a morte se apresenta menos aflitiva. Compreende a vida então com o olho do espírito, com a visão espiritual, e esse sofre menos. Como Emmanuel coloca no final, a morte se apresenta como sendo um novo dia de se transformar e despertar, esse alegre despertar. Porque nas encarnações nós vamos então tendo a nossa obrigação e como objetivo o despertar com alegria. Como se faz importante compreender o que o Pai tem nos ensinado, o que Ele tem nos ofertado, crescer, despertar com alegria. Muito obrigado.